Olá! Vamos agora, neste módulo, estudar como nós organizamos um tópico. Quando a gente está trabalhando na visão de professor, o que nós vemos aqui? Nós já conhecemos a lampadinha, o olhinho. A lampadinha indica que aquele tópico vai ser o tópico corrente. O olhinho vai tornar o tópico visível para os alunos. Devolver aqui para o original. Essa flechinha, essa encruz aqui, das flechinhas em cruz, elas movem o tópico para cima ou para baixo. Então elas vão fazer o tópico mudar de posição. Ok? E a engrenagenzinha vai dar para a gente a configuração do tópico e do sumário. Depois nós vamos poder povoar aqui o tópico com recursos ou atividades. Se eu estivesse trabalhando no esquema formato semana, aqui no lugar do título teria só a data e o resto seria igual, acrescentar recurso e atividade. Vamos dar uma olhadinha antes como é o tópico, a configuração do sumário do tópico. O que ele permite, a gente já tinha visto essa janela num outro módulo, ele permite usar o nome de seção padrão ou trocar o nome. Se você faz isso no formato tópicos, você sai desse nome tópico 1 para o nome que você der. Se você fizer no formato semana, você substitui a data daquela semana por um nome da semana. Mas observe que aí aquela data ela vai permanecer como sendo a data daquela semana. Então ela vai empurrar a semana para frente. Vamos colocar aqui um tópico introdução ao curso. A gente tem aqui um editor de texto, que ele é padrão do Moodle, permite várias coisas, Então vamos colocar aqui só um sumário, uma breve introdução ao curso. A gente não se estende muito no sumário, porque se você precisar colocar um texto no sumário muito grande, é sinal de que esse texto não é mais sumário, ele já é um recurso dentro desse tópico. Então a gente vai observar. E aqui, todas as ferramentas de edição que você possa explorar, você pode mudar formato de letra, colocar sublinhado, o que você quiser, você pode mudar a cor, vamos colocar, por exemplo, em azul, ok? Se você quisesse colocar uma imagem ou um vídeo, você poderia, ele vai pegar o diálogo de imagem, ok? Então, aparência, avançado, encontrar ou enviar uma imagem, ele abre a janela, o File Picker, que é o pegador de arquivos, e aqui a gente tem várias opções. Vamos olhar dessa vez com calma essa janela. Arquivos do servidor, arquivos recentes, enviar um arquivo, que é quando o arquivo está no seu computador, download URL, quando esse arquivo está numa página de internet, Wikimedia, que é o site do Commons, que permite que você baixe imagens que são de copyright livre, e arquivos que estão disponíveis na sua área. Vamos olhar arquivos, se eu tenho algum aqui, na verdade ele está setado no caso do Campo Salto, para os arquivos de professores. Esse aqui é um diretório antigo até, o arquivo público, e a gente tem aqui, por exemplo, o logotipo do IFE. Tá ali, pronto, Campo Salto, inserir. Ele vai sempre reclamar porque ele pede por padrão uma descrição da imagem. Para o caso da pessoa não enxergar, ele está usando um leitor de tela. Aí o leitor de tela vai ler essa mensagem para ela. Pronto, está aí. Salvou as mudanças. E como é que ficou? A imagem está lá, o título do tópico, e está também a descrição do sumário. Perfeito? Aqui, para não ficar poluindo, o pessoal não ficar apavorado, eu vou tirar essa imagem. Observe que ele, às vezes, ele abre aqui no editor HTML, ele demora um pouquinho, e depois ele volta para o editor normal do Moodle. Se você clicar em HTML aqui, você vê o código fonte, você pode alterar aqui também. Mas aí é bom você conhecer
a linguagem de marcação é HTML. Salvou as mudanças e está lá o meu tópico pronto. O que eu posso fazer dentro do tópico? Eu posso acrescentar recursos e acrescentar atividade. Um recurso é aquilo que o aluno tem acesso, mas com o qual o aluno não interage em termos de atividade. Ele não faz nada com aquilo. Ele, vamos dizer assim, só observa. Quem são os recursos? Vamos olhar as listas agora. Os arquivos, os conteúdos de pacote IMS, o livro, a página, a pasta, o rótulo e a URL. Então eu quero mandar um arquivo de imagem. Ponho ali, arquivo. Né? Quero mandar um PDF, uma apostila em PDF, arquivo. Tá? O que é o conteúdo de pacote IMS? Eu deixei preparado aqui. Ver se ele abre a página rapidinho para a gente. Ó. O IMS ele é um padrão também como o SCORM, é um padrão de empacotamento de conteúdos para interoperabilidade entre diferentes plataformas. O Moodle é uma plataforma e existem outras. Tá? Então, o Moodle tem essa flexibilidade de permitir que você produza um pacote nesse formato e incorpore esse pacote nesse formato. Aqui vamos destacar, né, www.imsglobal.org, a URL aí, se você tiver curiosidade de estudar. A gente, como não está vendo nenhuma ferramenta externa ao Moodle, a gente não vai, pelo menos nessa primeira passada, falar nem do SCORM nem do IMS, embora seja interessante usar. Livro também é uma modalidade, seria você poder editar uma apostila mais longa dentro do Moodle. A página, que seria a mesma coisa que o livro, mas reduzido a uma página só. Essa página também é uma página em formato web, né, formato HTML. A pasta, que seria uma pasta para guardar arquivos. Quer dizer, então de repente você tem um conjunto de normas e você quer que esse conjunto de normas técnicas, por exemplo, da BNT, fiquem guardados em uma pasta só para o acesso dos alunos. Então você põe dentro dessa pasta. Né? Rótulo, que é um divisor, a gente vai ver, ele é um divisor dentro dessa janela de tópicos, e que ele também tem uns truquezinhos que podem ser feitos. Né? O rótulo pode ser usado para inserir uma imagem aqui, né, sem ser pelo sumário, nesse campo do tópico. O URL é quando você vai inserir um endereço, uma página de web. Eu, em particular, uso o URL quando eu produzo um vídeo. Todos esses vídeos que vocês estão acessando, eles são externos ao Moodle, exatamente para não sobrecarregar o banco de dados do servidor do Moodle. Então, em vez de estar armazenado no servidor do IF, está armazenado no servidor do YouTube. Sim, também fica acessível por lá, né? Ficar fora da plataforma. Se quiser ver, não precisa entrar no Moodle para ver. Então é por esse URL que você vai acessar. Tudo aquilo com o que o aluno interage. O que ele interage é uma atividade. Essas atividades existem várias, na verdade, e a instalação dessas ferramentas, mesmo dos recursos também, depende de opções do administrador na hora que ele instala o Moodle. Então, quando ele faz essa instalação, a lista de atividades ele pode escolher. Por quê? Porque o Moodle, ele é, do ponto de vista de programação, do ponto de vista de engenharia de software, ele é uma ferramenta flexível. Eu posso, ou uma plataforma flexível, eu posso ir acrescentando módulos ao Moodle. Então eu tenho módulo de forca, módulo de palavras cruzadas, outros módulos que não estão aqui, né? Nem como recurso, nem como atividade. Os que estão aqui instalados são a base de dados, que seria uma espécie de banco de dados, que, a rigor, para quem não conhece nada de computação, seria um fichário, em que tem os campos, né? Nome, endereço, idade, etc. Mas você pode fazer fichário do que você quiser. Né? Então, fichário de leitura de texto, título do texto, referência pela nome da BNT, resumo indicativo em 5 linhas, resumo interpretativo em uma página e assim por diante.
tá? O chat, que é uma salinha de conversação e que, portanto, o chat permite que você marque uma hora e se encontre com seus alunos. Para cursos que são 100% à distância, o chat é interessante. A escolha, que na verdade é uma pergunta de múltipla escolha, que pode servir para enquete, né, que pode servir para você fazer até uma verificaçãozinha rápida de aprendizagem dos alunos, sem atribuir nota, ver se eles estão acertando ou errando. Perguntar, vamos fazer um dia um chat, que dia que é melhor, faz lá uma enquete e a turma escolhe. Ferramenta externa que permite o Moodle interagir com um outro site. Se você tem uma atividade que permite a comunicação via internet, você pode usar a ferramenta externa. Aqui a gente não vai explorar a ferramenta externa. O fórum, que é a mesma coisa que o chat, só que assíncrono, né? Aquele módulo que a pessoa posta, pergunta, alguém outra hora responde, 2 dias depois responde, assim vai. Glossário, que é um dicionário do curso. Você pode criar mais de um, você pode criar um dicionário principal, você pode criar vários dicionários secundários. E que isso também pode ser objeto de avaliação. Cada contribuição que o aluno dá, você pode atribuir uma nota. O laboratório de avaliação, que é um sistema de você dar uma atividade, os alunos realizam a atividade e avaliam as atividades dos colegas. Isso, por exemplo, em curso de formação de professores, curso de treinamento para corrigir redação, né? É um bom exemplo. Mas também podia ser aí para relatórios de laboratório. Todo mundo fez o experimento, entregou o seu relatório e vai lá ler o relatório dos outros. Não mais com a intenção de copiar o relatório, mas com a intenção de corrigir o relatório. E o aluno pode ter aí 2 notas. Uma nota pelo relatório que ele fez e uma nota pela qualidade ou participação na correção dos relatórios dos colegas. É uma atividade interessante. Quem já fez atividade naquele site de cursos online, o Coursera, ele trabalha assim, né? Várias avaliações, você faz o seu e são seus pares que avaliam o seu trabalho. E você tem uma nota em função dessa avaliação. A lição, que é uma mistura de textos com questões, para quem estava em educação anos 60, 70, ainda viu livrinhos, até comecinho dos 80, via os livrinhos de instrução programada, que é quase um RPG, né? Um jogo de RPG. A pessoa vai lendo, aparece uma pergunta, conforme a resposta, o texto toma um caminho. Volta para trás para ele reler, vai para frente numa direção, vai para frente em outra. Pesquisa de avaliação são ferramentas, são pesquisas padrão. Nós vamos olhar essas pesquisas, mas as perguntas já estão definidas, que é para você ter um diagnóstico pedagógico ou psicopedagógico de como que o seu aluno aprende. Né? E a gente sabe que, basicamente, aqui o Moodle trabalha com dois grandes padrões, perfis, vamos dizer assim, psicológicos de alunos. Alunos que são conectados ou cooperativos, né? Que são aqueles que aprendem junto com os outros, e aqueles que são destacados. Eles aprendem fazendo oposição aos outros. Né? Então, é aquele que sempre pergunta, aquele que sempre critica, aquele que sempre argumenta, aquele que sempre acha o defeito, né? Que é esse que tem o saber destacado, e aquele que sempre coopera, que sempre colabora, que sempre concorda, que sempre tenta ver, né, a turma não deixa disso, tenta compreender a posição do outro. Então esse é do saber conectado. Nós temos uma tendência na educação escolar, porque ela educa para a passividade, de gostar dos alunos do saber conectado e não gostar dos alunos do saber destacado, embora os professores, na maior parte das vezes, os professores são professores de saber destacado, né? Eles são sempre críticos, né? do sistema educacional, do livro. Eles estão sempre metendo a boca, né? Em tudo que está acontecendo em volta. Né? Então é engraçado que a gente é do saber destacado, mas gosta do aluno de saber conectado, porque o aluno de saber conectado concorda com a gente, não questiona nossa autoridade. Precisa rever isso. Uma ferramenta muito importante, é praticamente a ferramenta que eu mais uso, que é o questionário, que é um conjunto de questões. Aí vai ter uma outra variedade muito grande, porque o Moodle vai ter também flexibilidade para você criar tipos de questões.
Então vai ter banco de questão, vai ter categoria de questão, então realmente é muito rico. Nós vamos ver essa parte do questionário com bastante atenção. O SCORM AICC, que são então padrões de importação de dados externos, assim como o IMS, que a gente já viu e comentou. A tarefa que corresponde a você pedir que o aluno envie uma contribuição externa. Então, por exemplo, eu pedi para eles fazerem uma redação, digitar isso num documento do Word e me enviar. Como que eles fazem o upload desse arquivo do Word? Ou do LibreOffice Writer, se você usa software livre. Ele vai fazer isso por meio da tarefa. Ele faz o upload por esse tipo de atividade. E o Wiki, para quem já usou Wikipedia, a Wikipédia em português, que é aquela forma de enciclopédia ou de texto, com coleção de artigos que vão sendo conectados por meio de palavras-chave ou por hipertexto, que também é criado de uma forma coletiva no mundo. Então essas são as opções dentro de um tópico ou semana. O que é que vem no módulo seguinte? Nós vamos agora nos desdobrar, vamos falar de cada tipo de recurso, vamos falar de cada tipo de atividade para você aprender a trabalhar, ou pelo menos começar a ter uma visão de como trabalha. Tá ok? Então é isso nesse módulo, nesse tutorial mais curtinho, sobre o que é que vai dentro do tópico de curso.